Então, de uma forma geral, a instituição de ensino, né, e nós, em relação a isso, a gente está bem posicionado, que ela tem que ter a intenção de atender e de assumir a sua responsabilidade na sociedade em relação a essa questão, sabe? É a primeira coisa. Então, ela não pode se negar a começar a jornada, que seja, ou estar na jornada, né? Então, a rede de escolas que eu fundei, né, lá no Rio de Janeiro, ela se caracteriza por atender bem, e aí quando digo atender bem, que já tem toda uma estrutura, tem toda uma máquina, métodos, pessoas especializadas, né, para atender, né, essas necessidades. Alunos atípicos, né, que é o termo educado hoje para se referir, né. Então, já atender alunos atípicos, né? Tem uma escola em que tem 15% dos alunos são alunos atípicos, estão lá. E quando eu digo 15%, os alunos que são mediados. Os alunos que têm mediadores, né, ou individuais, ou a cada 2 alunos, ou a cada 3 alunos, dependendo. E cada aluno, para decidir se ele vai ter um mediador ou não, se vai ser, e que tipo de mediação ele vai ter, que tipo de adaptação ele vai ter. É bem personalizado. Né? Exatamente, bem personalizado. Através de uma avaliação 1 a 1, né? Então, é avaliação individual, né? Entrevista com um especialista, enfim, para tomar decisão em relação a isso, né? Dentro da Irium, né, que a gente não é exatamente escola, né, a gente tem uma consultoria interna que a gente, né, oferece para as escolas, né, sobre isso, né? Fantástico. A maioria das escolas, né, talvez eu não esteja sendo justo, mas eu acho que a maior parte das escolas, né, assim, estatisticamente falando, não começou e não começou a empreender, né, nesse tema, tá? E eu falo isso assim, também sem juízo de valor, tá? Porque tem um outro lado que eu acho que é importante mencionar, né? Na dificuldade que fazer isso no Brasil, né? Que por exemplo, essas escolas, né, que são especialistas, como é especialista no bairro, né, todas as crianças, né, com algum tipo de atipicidade procuram a mesma escola, né? É confortável para as outras, acho que não é demérito falar isso aqui, enfim, mas torna a ação dessa escola que quer fazer correto, de certa forma, né, mais difícil. Sim. Né? E aí os pais, de forma utilitarista, que eu também super entendo, né, assim, poxa, o que é mais pragmático? Poxa, bater na cara. E aí, assim, até chato falar isso, mas assim, a escola que tem toda uma estrutura, personagens e tal, mas que tem a sua limitação também, por motivos óbvios, né? Enfim. Limitação, né? às vezes, de espaço, de tudo, né? Então, assim, de físico. Você tem uma sala de... Até de profissionais, de professores, né? Número de professores. 35 alunos, né? Sim. Quantos alunos atípicos mediados são possíveis numa sala de aula dessa, né? Então, assim, tem uma regra, um padrão, vamos dizer assim, né, social, que não é o legal, tá? Mas um social, no Rio de Janeiro, há menção sobre isso, de indicação por parte da Secretaria Municipal de Educação de até 2 alunos, né? Mas se tiver a 3ª matrícula, ou a 4ª matrícula, nessa mesma turma, se a legislação impede você de negar a matrícula, e aí fica paradoxal, que a escola quer atender, né? Quer fazer um trabalho legal. Para fazer um trabalho legal, há limites de bom senso. Eu não posso ter 5 alunos mediados, são 35 alunos, mais 5 adultos, mais um professor, se for dos anos iniciais, mais um mediador, são 7 adultos, né? Dentro da sala. Porque passa a ser também injusto com os outros alunos que enfim, os alunos típicos, vamos dizer assim, que não vão ter a melhor aula de matemática para eles, lembrando da personalização. Sim. Né? E aí, de fato, eu não estou aqui, né, trazendo uma solução, né? A gente só está problematizando, né? Falando sobre a escola quer atender, a realidade. A escola investe nisso, aí por investir nisso ela é mais demandada, isso diminui a capacidade dela de atender aquela esse desafio, essa demanda, né? Mas a legislação impede, e aí assim, a escola já teve processo
De falar assim, não, eu quero que o meu filho estude lá, não pode negar a matrícula. Ah, mas já tem 3 mediados na sala, não tem como a gente colocar. Não, mas é a lei. Se vira, mas como se vira? É complicado, né? É muito cultural mesmo. E aí, assim, eu não estou falando de um caso, né, problematizando aqui, eu não estou falando de um caso da escola que se nega, que de fato não quer, que não se preocupa. Ah, mas dá prejuízo. A gente não está falando nada disso, a gente está falando só de uma situação real. Querendo ou não, a gente está trazendo uma situação, né, uma realidade que acontece dentro do segmento do que é empreender na educação. É sobre isso, né? É claro que é uma necessidade, seria o melhor dos mundos, né? Se todos os colégios, se todas as escolas tivessem essa mentalidade, fossem preparadas para isso, tivessem essa intenção de investimento, de preparo, né? Porque não adianta a gente falar que é uma necessidade, mas para tudo há um investimento, né? Tem toda a parte também econômica que envolve. Lógico, a conta né? tem que fechar. Não adianta, a gente está falando de empreendedorismo, gente. Então, seria o melhor dos mundos, né? Mas, infelizmente, existe esse contraponto.